Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Costa Fernandes Gomes, também conhecido como professor Fernando Fernandes ou Fê Cajueiro. Sou professor de Física do IFPB Campus Picuí e este é meu canal institucional que eu apelidei carinhosamente de Que Físico, o seu canal de Física no YouTube, é claro. Olá pessoal, temos aqui o nosso vídeo sobre os conteúdos de estados físicos da matéria e densidade, tá? Então, o que é necessário saber sobre estados físicos da matéria? Na verdade, por que de estudar os estados físicos da matéria? Devemos lembrar que o conteúdo do primeiro ano foi um conteúdo que, basicamente, trabalhou os sistemas de forma individualizada, né? Então falávamos sobre um carrinho em movimento, uma moto, uma caixa, aplica uma força na caixa, puxa a caixa, né? Um avião a uma determinada altura, o avião vai pousar, o ângulo com que ele pousa, enfim. Então isso foi uma análise dos sistemas físicos, seja ele uma partícula ou corpo extenso, de forma individualizada, tá? E aí eu pergunto para vocês, como seria o comportamento de sistemas físicos quando constituídos por mais de um elemento? Então vejam o seguinte raciocínio. Não faz sentido dizer que a molécula de H2O ela é molhada. O que é a água, que é um conjunto de moléculas de H2O. Da mesma forma, em particular, pessoal da geologia, quando eu falo o carbono, o elemento químico, ele é duro, lembrando que dureza é a capacidade de você riscar um determinado material, não tem sentido atribuir essa propriedade ao carbono, porque é um único átomo. Mas se eu penso no grafite, que é um conjunto de átomos, ou penso no diamante, que também é um conjunto de átomos de carbono, aí sim faz sentido falar da dureza do grafite ou a dureza do diamante. Pois bem, então hidrostática, termodinâmica, física ondulatória, envolve propriedades de meios, né, principalmente os meios materiais. Então é necessário entender como não só uma, mas um conjunto muito grande de átomos, íons, moléculas ou partículas estão agrupados para a gente entender as propriedades desses materiais. Tá? Então, devemos saber que existem basicamente os três principais estados da matéria: sólido, físico e gasoso. Qual a diferença entre eles, basicamente? Vou apresentar e depois eu vou justificar o porquê desse tipo de comportamento. O sólido ele tem forma e volume bem definidos. Um bloquinho de madeira aqui, que eu posso facilmente identificar, né, o seu volume aqui, usando uma régua para calcular a altura e largura. Tá? Então, volume e forma bem definidas. O volume facilmente calculável e aqui a forma, 3 dimensões de um paralelepípedo. Um líquido, ele tem volume definido, mas a forma não. A forma ele vai adquirir a forma do recipiente. Temos, por exemplo, aqui ó, uma água que eu coloquei corante na cor verde, aproximadamente 50 ml. Então tem esse formato cilíndrico aqui da proveta, mas se eu colocar nesse conjunto de tubos, vejam que adquiriu o formato, né, de todos esses tubos, mas o volume continua sendo o mesmo, vou ter os mesmos 50 ml, tá? Derramar com cuidado aqui, opa. Ok. Já o estado gasoso, eu nem tenho forma nem volumes definidos. Tá? Então, um gás, qualquer ele que seja, ele vai ocupar todo o volume do recipiente. Um balão, por exemplo, se eu sopro o balão, ele vai adquirir esse formato, que tem uma determinada quantidade de gás, e se eu colocar mais gás aqui dentro, vai ter um outro volume e um outro formato. O balão está aumentando, a forma dele está aumentando, o volume, né, também. Da mesma forma, não tem como pensarmos que eu vou encher o balão e metade dele vai estar preenchido com o gás e o resto vai ser vácuo. Não dá para pensar nisso, pessoal. Então, por mais que eu pegue até um cilindro de oxigênio, né, que está muito discutido atualmente pela necessidade,
se eu pegar mesmo um pequeno sopro meu, se fosse possível dentro daquele cilindro, ele ia ocupar todo aquele volume. E a forma ia ser a forma daquele cilindro de oxigênio. Tá certo? Então, os gases eles assumem a forma, né, e o volume do recipiente que os confina. Não tem muito sentido em discutir gases falando, o gás aqui, vamos pegar essa quantidade de gás, pronto. Não, tanto o gás como o líquido vai estar dentro de um recipiente. Ok? Agora, o porquê ter esse tipo de comportamento? Certo? Precisamos lembrar que um líquido, um sólido, um gás, né, é formado por constituintes, entenda-se, átomos, íons, moléculas ou partículas. E tudo depende da relação, no fim das contas, química, né, ou até mesmo, sendo ainda mais preciso, da ligação eletromagnética que eles podem ter entre si. Então, no sólido, por exemplo, eu posso ter um íon cloro e um íon sódio, e eles, né, formarem uma ligação iônica entre si, uma ligação bem forte, fazendo com que não só uma, mas outras ligações ocorram de forma a construir uma relação, né, organizada. Daí formarmos, por exemplo, um cristal. Então, talvez os mais conhecidos, o cloreto de sódio, por exemplo. Imagine cada bolinha dessa como sendo cloro, vermelhinho, sódio. Então, eles vão se alternar, produzindo uma estrutura, que eu consigo identificar que essa estrutura se padroniza, ela se repete ao longo, né, de um objeto sólido como um cristalzinho de sal, tá? O cloreto de sódio ou um sal de cozinha. Então, é preciso reconhecer que existe essa ligação, consequentemente vai produzir esse tipo de estrutura. E por ela ser forte, faz com que esses íons estejam muito próximos. E quando eu analiso o volume todo que eles estão ocupando, eu vejo que eu consigo concentrar muita massa naquele local. Então, quando eu relaciono a quantidade de massa de um sistema e o volume que ele ocupa, eu tenho um conceito de densidade. Os sólidos geralmente tendem a ter uma elevada densidade se comparado aos líquidos e se comparado aos gases. Ok? Então, exatamente, porque o sólido eu consigo fazer com que as moléculas, os íons, né, átomos, moléculas ou partículas estejam bem próximas entre si. Então, isso faz com que, numa certa região de espaço, eu tenha uma massa significativa daqueles constituintes. E aí é importante reconhecer que, no sólido, por exemplo, nós temos uma baixa energia cinética. Os sólidos, né, os constituintes têm uma baixa energia cinética. Por quê? Eles estão ligados entre si. Eles estão ligados entre si, formando uma determinada estrutura. Isto impede que eles tenham grande mobilidade, que eles tenham grande movimento. Como eles estão presos à estrutura cristalina, ao arranjo cristalino, boa parte dos sólidos tem esse caráter cristalino, ou seja, obedecer, seguir um padrão de arranjo. Então, não há como eles terem grande energia cinética. Imaginar que um desses constituintes vai sair, vai ficar se movimentando livremente. Isso não vai ser possível. Daí eles terem uma energia cinética e geralmente uma grande estrutura organizacional. Quase que não sai, né? Além disso, o movimento que a gente costuma presenciar é um movimento vibracional. Imaginando que um está próximo ao outro, o movimento vibracional, como eles têm essa ligação, como eu disse, não dá para sair por aí, então eles acabam simplesmente apenas, né, vibrando, ou seja, o movimento que eles têm é o vibracional, acabam se deslocando para um lado para o outro, ou para cima e para baixo, dentro de uma região bem limitada do espaço. Pegando estrutura como essa, então eu vejo apenas o átomo aqui, o íon em particular, vibrando, mas não tem como ele transladar, nem imaginar que ele vai rotacionar, já que ele está preso à estrutura. Ok? Vou dar uma olhada na minha colinha aqui. Outra coisa que temos que destacar nos sólidos é o
uma baixa relação entre o tamanho do constituinte e a distância entre eles. Se eu pego esses dois representando uma parte de um sólido, digamos que eu tiro uma parte aqui, então se eu represento esses dois de forma isolada, o que é que nós temos aqui? Vejam que o tamanho da bolinha é um tamanho bem próximo ao bastãozinho que os conecta. Vou pegar aqui um bastãozinho para vocês verem, tá? Ao bastãozinho que os conecta, tá? Então vejam que é um tamanho compatível. Então tem uma baixa relação da distância entre os constituintes e o próprio tamanho do constituinte. Isso caracteriza bastante o sólido. Para finalizar, os sólidos, lembrando que tem duas grandes classificações: os sólidos cristalinos, aqueles que, como eu disse, seguem um padrão de organização, e os sólidos amorfos, ou seja, não tem isso aí, esse padrão, como é o vidro, por exemplo, né? O vidro comum. Já no líquido, é tudo intermediário se comparado ao estado gasoso. Então, no líquido, nós temos as moléculas, mas elas têm pouca interação, uma interação intermediária entre si. Não obedece à estrutura cristalina, essa relação forte entre os seus constituintes, seja um átomo, íon, molécula ou partícula. Uma exceção é a água, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, um líquido acaba sendo uma exceção a tudo isso. E aí, se eu penso, por exemplo, uma molécula qualquer de um líquido, vou pegar essa coisinha amarela, uma outra molécula, existe uma interação entre eles, entre essas moléculas hipotéticas de um líquido, mas a distância que eles possuem já é bem maior se comparada ao próprio tamanho do constituinte. Tá? Então, se eu pego aqui de forma isolada, uma única bolinha, assim, comparado à proximidade de outra molécula que constitui esse líquido, a distância ela é bem maior se comparado ao sólido. Ok? E aí, nos líquidos, diferentemente dos sólidos, nós já temos um grau de liberdade maior. Então, no líquido, eu posso ter as moléculas, elas tanto vibrando, tá? Como rotacionando, esquerda vai também, e transladando. Então, elas podem ir, voltar, subir e descer, rotacionar e combinar todos esses movimentos juntos. Por fim, os gases é o extremo do estado sólido. Nós temos uma grande energia cinética, porque eu tenho total liberdade. Imagine aqui sendo, por exemplo, a molécula de oxigênio, O2, eu tenho total liberdade para essa molécula, então ela pode ter uma grande velocidade, com isso uma grande energia cinética. O movimento que ela pode ter é tanto vibracional como rotacional, e a translação também. Então pode transladar em linha reta, rotacionar e ficar vibrando. E por que tem essa grande liberdade? Porque eu não tenho, por exemplo, na grande maioria das substâncias gasosas, eu não tenho um elevado grau de polaridade das moléculas. Isso faz que a polaridade faz com que elas possam se aproximar e interagir com outras. Como eu não tenho, boa parte, a grande maioria são moléculas apolares, elas não interagem entre si. Portanto, vamos pegar duas moléculas iguais aqui, não interagem entre si. Então não há como elas se juntarem produzindo uma estrutura cristalina como existe no sólido. Como elas têm essa liberdade, interagem muito pouco, então um passa pela outra, se distancia, vai e volta, sem interagir, sem se ligar, sem formar qualquer estrutura cristalina ou um caráter intermediário que pudesse estar próximo ao estado líquido. Então, por ter total liberdade, praticamente nenhuma ou muito pouca interação, as moléculas acabam não interagindo. E como boa parte delas tem uma massa muito pequena, então qualquer movimento que elas têm, elas tendem a permanecer com esse movimento. Então, tendo uma grande liberdade e ocupando uma grande região do espaço. Ok? Lembrando que ao conjunto de líquidos e gases, nós damos nomes de fluidos. Então, o fluido não é apenas o líquido, mas também os gases. Tá? E qual é a principal característica dos fluidos?
Se eu aplico uma tensão de cisalhamento, uma força numa superfície, num sólido, por exemplo, nada vai acontecer com relação às camadas superficiais desse sólido. Elas não vão se fugir, digamos assim, das outras camadas. Eu posso quebrar o objeto, mas não vai existir esse movimento das camadas superiores. Diferentemente, olha, de uma geleca. Vejam, ela está aqui na minha mão. Ó. Se eu aplico uma força, facilmente a gente vê que as camadas superficiais, elas se deslocam. Né? Então, o formato é esse, ele já vai adquirir outro formato e já vai. Ó. Ainda existe uma boa contato, uma grande viscosidade, mas pode ver que ela vai escoando da minha mão. Tá? Então, o ato de escoar, fluir, são camadas superiores que estão em contato com essa força de cisalhamento, elas se desprenderem, se deslocarem das camadas mais inferiores. Então, líquidos e gases são chamados de fluidos porque eles podem fluir, né, ter esse movimento de escoamento de uma camada, né, em relação à outra. Tá certo? Vai, geleca. Beleza? Bem, para finalizar, saber calcular a densidade disso é muito importante, pois a densidade é a relação de massa daquele conjunto de constituintes, daquela substância, para o volume que ela ocupa. Então, vou dar um exemplo da água que é bem interessante. A água, por exemplo, no seu estado líquido, a molécula de H2O, ela adquire tal estrutura devido às pontes de hidrogênio que o seu estado líquido, né, acaba sendo o quê? Mais denso que o estado sólido. Daí a anomalia da água. No estado sólido da água, ou seja, o gelo, a estrutura produzida consegue estar distante de tal forma que ficam muitos espaços vazios dentro. É como se fosse uma espécie de esponja. O gelo se comportasse como uma espécie de esponja, entre aspas aí. Tá? E a água, no estado líquido, ela consegue, pelas pontes de hidrogênio, agrupar umas moléculas a outras de forma mais compacta. Portanto, acaba sendo uma exceção, onde o estado líquido acaba sendo mais denso que o estado gasoso. Mas para a grande maioria das moléculas, nós temos justamente uma ordem, digamos, natural. O estado sólido sendo mais denso que o estado líquido, sendo mais denso que o estado gasoso. Então, no estado gasoso, eu consigo, no volume muito grande do espaço, armazenar pouca massa naquela região. Diferente no estado sólido, que eu consigo, na mesma região do espaço, por exemplo, armazenar uma quantidade maior de massa. O exemplo disso, que eu vou também mostrar para vocês, é que no mesmo volume, por exemplo, no mesmo recipiente, eu consigo colocar mais massa de água do que mais massa de óleo. Por isso que, por ter mais massa de água naquele volume, a água é mais densa que o óleo, que tem menos massa naquele determinada quantidade de volume. Tudo porque as moléculas de óleo, elas são macromoléculas, precisam de mais espaço para se agrupar, portanto acabam deixando mais vazios entre si, coisa que não acontece com a molécula de água. Espero ter sido muito claro nessa explicação. Espero também poder discutir e aplicar isso no nosso próximo momento. Olá, eu sou o professor Fernando Fernandes, estou aqui no IFPB Campus Picuí, no LabMaker Picuí, para realizar uma demonstração didática do cálculo experimental da densidade de dois líquidos. Primeiramente, vamos pegar este pequeno recipiente, cujo volume é 13 ml, ou seja, 13 centímetros cúbicos. Vamos colocar ele na balança. Vamos tarar a balança para eliminar a massa deste recipiente e não influenciar na nossa medida. E vamos preencher com água. Como é que vai ser o cálculo da densidade? É a relação de massa sobre volume. Portanto, nós temos 12,86 gramas, né? Corrigindo, 85 gramas, dividido por 13 centímetros cúbicos. Portanto, neste caso, a densidade da água seria 0,988 gramas por centímetro cúbico.
Já o outro líquido, que é o óleo de cozinha, vamos utilizar um recipiente igual. Vamos tarar novamente e preencher agora com óleo. Preencher todo o volume do recipiente. Temos agora uma massa de 12,26, novamente corrigindo, 27 gramas, dividido por 13 centímetros cúbicos, e uma densidade de 0,943 gramas por centímetro cúbico. Portanto, isso faz com que podemos afirmar que a densidade do óleo é menor do que a água, e, portanto, se nós misturarmos os dois, no final teremos o óleo sobre a água, porque ele é menos denso. Isso será visto em hidrostática, hein? Valeu, pessoal!